Pedro era um menino muito curioso. E como a curiosidade havia matado o gato, ele sempre hesitava diante de uma aventura mais arriscada. Mas numa tarde de verão, quente e abafada, sem nada para fazer em casa, em plenas férias escolares, ele decidiu explorar um túnel abandonado que sempre chamara muito sua atenção. Era um local isolado, pouco frequentado e um tanto misterioso. Rezava a lenda que ali haviam construído um túnel para escoar a produção de milho e grãos em geral de umas fazendas que ficavam do outro lado do Morro Bonito. Sim, esse era o nome do morro que batizava também a cidade que seus pais haviam nascido. E para onde sempre ia nas férias escolares para dar umas férias para os pais, que raramente iam junto. Ele ficava sempre na casa da avó. Aventurar-se pelo túnel abandonado e por certo mal assombrado e aparentemente sem saída era a melhor despedida daquelas bucólicas e longuíssimas férias de verão em Morro Bonito. E apesar de um medinho que ia se instaurando à medida em que se embrenhava pela escuridão, as paredes do túnel que ele havia entrado se fechavam cada vez mais, tornando o caminho deveras angustiante. Parecia incoerência fazer um túnel afunilando da entrada para o interior. Era evidente que a história verdadeira não tinha nada a ver com a construção de um túnel para transportar cargas, fosse elas quais fossem. Aquilo mais parecia uma gruta do que uma passagem. Pensando nessas coisas, Pedro nem percebeu a escuridão total que tomava todo o espaço à sua vista. Não havia mais nada à vista. Pedro percebeu então que havia sido uma péssima ideia inventar uma investigação ali. Ao tentar voltar, tateando as paredes, percebeu que não era um só buraco. Existiam outras canaletas e ele se apavorou com a possibilidade de aquilo ser um verdadeiro labirinto. Tentou voltar, mas não encontrou o caminho. Havia rochas molhadas, rochas secas, ressequidas, e o caminho que o levara até ali se perdeu por completo. O medo começou a tomar conta do menino, enquanto ele tentava encontrar uma saída. O labirinto parecia não ter fim e ele estava completamente perdido. O garoto então caminhou por horas, sem conseguir enxergar nada ao seu redor. Começou a perder as forças e acreditar que já não conseguiria mais sair dali. Até que Pedro avistou uma luz no fim do túnel. Era uma luzinha fraca, mas encorajadora. Com as últimas forças, ele seguiu em direção àquele ponto de luz e chegou a alguma saída desconhecida. Percebeu que se tratava de uma rede de túneis, com algum tipo de função para os moradores mais antigos da cidade ou para os fundadores, vai saber. Encontrou uma escada que subia para o ar livre e nem pensou duas vezes, subiu eufórico. Quando despontou ao sol, Pedro soltou um grito de alívio e gratidão. Passou alguns minutos ali, parado, respirando ar fresco antes de pegar o caminho de volta para casa. Não sem antes notar que estava muito longe de casa. Ele tinha atravessado a cidade por baixo dela, a cidade quase toda. Por quê? Por pura curiosidade infanto-juvenil. O que ele descobriu? Nada, além de saber que Morro Bonito tinha mais mistérios do que ele imaginava. O dia seguinte foi cheio de mimos com a vovó e com o vovô. Até a hora da partida para a cidade grande, foram risadas, gargalhadas e alguns choramingos. Mas a despedida pela primeira vez foi praticamente uma promessa de que nas férias seguintes ele voltaria equipado, preparado e, quem sabe, com uma equipe de colegas para investigar o misterioso subterrâneo da cidade.